Salve pessoal, tudo bem? Está no ar o episódio 189 do podcast da Página 5. Aqui Rodrigo Casarim. Página 5 é também a coluna de livros que edito no portal UOL. Estou no Instagram como página.5, no Blue Sky como Rodrigo Casarim e no Telegram, só procurar pelo grupo Página 5. Também assine a newsletter da Página 5. Basta se cadastrar no página5.substack.com. Link na descrição do episódio. E quem quiser contribuir com uma grana para fortalecer o trabalho, pode assinar a versão paga da News. Além de dicas exclusivas, os assinantes podem participar de encontros virtuais e do clube de leitura da página 5. Cidadã de segunda classe de Buxa Mecheta será o livro do nosso papo agora de novembro. E para fechar o ano, em dezembro, leremos O Castelo, de Franz Kafka. E há uma outra característica na obra dela que é a sutileza muito grande. Não é uma obra de explícitos. As questões nela não vêm à tona, não se explicitam. A gente depreende quais são as questões humanas que estão ali presentes a partir da observação das personagens. Não é um texto discursivo que diz assim, olha, estou tratando de tal coisa, entende? E talvez esses aspectos, para algumas pessoas, façam com que o texto não seja tão atraente, sabe? É um texto que que existe para ser descoberto. Não é um texto que existe para nos dizer algo. Tudo ali permanece sob véus, entende? Eu acho isso uma grande qualidade. Mas é uma característica que pode fazer com que algumas pessoas não se aproximem e tal. E repensando, eu não acho que após a morte da Lígia o interesse por sua obra tenha diminuído. Não, de modo algum. Os livros dela estão sempre em clubes de leitura, quaisquer postagens no Instagram, né, nas redes sociais, em torno das obras dela, sempre tem bastante participação. O livro Os Contos, que é um calhamaço, um livrão, não é barato. Ele está sendo constantemente reimpresso, ele é sucesso de vendas na Companhia das Letras. Então a literatura da Lígia é uma literatura de permanência. Ela é daquela tipo de obra que fica no catálogo de uma editora e vai sempre vendendo, sempre, 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 sempre. Eu não acho que tenha havido uma diminuição, não, no interesse em relação à obra dela, até porque Lígia não era uma pessoa que estava sempre nas redes sociais, então ela, estando viva, não havia, como é que eu posso dizer, uma... ela não estava com postagens fazendo engajar, né, a sua obra. Não, eu acho que a obra dela continua despertando tanto interesse quanto despertava antes de ela se encantar. Depois da nossa conversa, Newton Rezende me mandou o áudio que vocês acabaram de ouvir. Pedia para complementar o que havia dito há pouco, no papo que batemos sobre As Meninas, um dos grandes livros de Lígia Fagundes Telles. Professor de literatura da Universidade Estadual de Alagoas, há décadas que Newton se debruça sobre a obra de Lígia. Dessas pesquisas que nasceu a admirável edição crítica de As Meninas, que acaba de sair pela Edu Neal. É um tijolo de quase 1000 páginas que, além do romance em si, traz mudanças pelos quais o texto de Lígia passou conforme a autora o retrabalhava em novas edições. Uma espécie de guia cultural para compreender o universo construído pela escritora. Ensaios assinados por gente como Maria Valéria Rezende, Tami Ganam, Natália Borges Polesso e a chilena Andrea Jeftanovich. No volume, o leitor ainda encontra um perfil de Lígia, a cronologia de As Meninas, material sobre a publicação da obra no exterior e mais um apanhado de informações sobre esse grande romance da literatura brasileira. Enfim, a conversa com Newton é sobre esse trabalho singular que marca os 50 anos de publicação de As Meninas.
Também diretor de teatro, roteirista e escritor, são de Newton os livros O Orvalho e os Dias, de poemas, Diabolô, de contos, e o romance Fantasma. Sobre a autora que está no centro deste episódio, já tinha organizado e publicado A Construção de Lígia Fagundes Telles, edição crítica de Antes do Baile Verde. Newton Rezende, muito obrigado pela presença aqui no podcast da página 5. Newton, queria começar perguntando para você como é que vão Ana Clara, Lia e Lorena hoje, 50 anos depois de não de nascerem, mas de virem ao mundo. Rodrigo, obrigado pelo convite. É muito bom conversar com você e muito bom conversar com você sobre a Lígia. Lígia é um assunto que eu amo. Muito obrigado mesmo. Ana Clara, Lia e Lorena, 50 anos depois de terem vindo ao mundo, estão muito vivas. Isso me dá bastante alegria. Eu confesso que eu tinha receio de que elas não estivessem mais tão vivas, ou que elas não tivessem tanta força, pelo menos para mim, não para os outros, porque o livro está sempre sendo comentado, né, sempre nos clubes de leitura, mas eu reli o livro, né, há 1 ou 2 anos, depois de mais de 30 anos da primeira leitura, que eu o li a primeira vez em março de 87, e eu tinha receio de, ao reencontrá-lo, ele não me impactar, né? Porque foi um dos livros que mais me impactaram na minha história. Só que, felizmente, o meu medo era infundado, como muitos medos que existem. O livro continuou me impactando, eu gostei muito, e agora atento também a questões de escrita, né, da técnica da Lígia. Antes, aquela técnica me fascinou, mas eu não conseguia pensar sobre ela, né? E agora, tanto a fábula quanto a técnica ficaram bem fortes assim para mim. Então, acho que Ana Clara, Lia e Lorena estão muito vivas e muito fortes no que há nelas de sentimento, de afeto, e no que há nelas de linguagem, né? Porque o corpo delas é linguagem. É muito interessante como Lígia consegue fazer isso. Seu pós-fácil, você escreve que olhando para Ana Clara, para Ali e para Lorena com profundidade, se percebe que elas são três faces de todos nós. A que tenta desesperadamente não sucumbir ao peso do passado, a que luta para que haja o futuro e a que foge para o imaginário. Poderia falar um pouco sobre como cada um de nós carrega um pouco de cada uma dessas três garotas? Enquanto eu estava escrevendo, trabalhando na edição, eu estava tentando escrever um texto que era, não, na verdade, não é no pós-fácil que você falou, eu acredito que seja ou no texto biográfico ou na apresentação, não sei bem. Porque o pós-fácil eu estava tentando escrever, só que eu estava. Tem um monte de anotações, vou transformar isso num artigo, eu acho. E eu não estava conseguindo dar conta, porque eram muitas, muitas, muitas coisas. E se eu ainda ficasse dependendo de mim, dependendo de eu conseguir escrever esse pós-fácil, o livro não ia ficar pronto nunca. Então eu deixei de lado. Mas eu vi, em algum momento, a Lia Luft fala da. O que Lia Luft fala mesmo? Três faces do absurdo em As Meninas. É, Eu tentei pesquisar isso do absurdo, passou, parecia que era o que vinha do Camus, mas eu não consegui, encontrar e deixei de lado, né? Mas as três meninas trazem muito de nós, né? Uma delas, eu não vou dizer quem é quem, né? Para não contaminar muito a leitora, o leitor, mas há uma delas que não suporta a própria história, não suporta a si mesma e fica se autodestruindo o tempo todo, fica flertando com a morte o tempo todo, fica matando-se o tempo todo,
Há uma delas que não suporta o status quo e quer a todo custo mudar isso, né? Não está contente consigo, não está contente com o mundo, mas ela não quer matar o mundo, ela quer transformá-lo. E há uma que não consegue lidar bem com o mundo, vive muito no pensamento, ela, no que diz respeito à ação, ela é bastante frágil. E parece que nessa consciência da dificuldade de mudar o mundo, ela aliena-se de certo modo e fica mais na imaginação. Fica no mundo do sonho, mas não de um modo prático como uma delas, que quer sonhar um mundo e alterar, e ela luta para alterá-lo. Essa, ela sonha o mundo e fica presa dentro dos sonhos. Eu acho que a gente tem um pouco de cada, depender de com que aspecto da vida a gente está lidando. Há momentos na vida e aspectos que nos fazem ficar no imaginário, e parece que a gente passa a vida toda tentando lidar com aquilo, tratar daquilo e não consegue e fica se auto-enganando. Há aquilo que faz com que a gente busque, às vezes inconscientemente, conscientemente, matar-se por não suportar determinada coisa que parece ser bem maior do que a gente nos engolir. Há aspectos da vida, da nossa vida que nos engolem e parece que a gente tem até consciência disso, tipo, "Ah, com isso eu não vou conseguir lidar." Também pode ser até saudável ter essa consciência. E há coisas na nossa vida que a gente assume a necessidade de alterá-las, né? E essas muitas vezes são que fazem a gente se movimentar, né? E para frente, para o futuro. Então, uma delas é esmagada pelo passado, outra constrói um futuro e outra fica com o pé enormemente fincado no presente, porque a cabeça dela está só na imaginação, mas os pés não caminham. Então, eu acho que é um livro também sobre passado, presente e futuro. Uma delas representa, cada uma delas lidando com um desses aspectos do tempo. Realmente, a citação que eu falei não está num pós-fácil, mas está num texto que vem depois do livro da Ligia em si, que chama A Baronesa de Tatuí, que é um É, o perfil biográfico. biográfico que você escreve sobre a Lígia. Newton, e a Lígia, cara, como que vai? A impressão que eu tenho, e só de uma percepção geral mesmo, é que o nome da Lígia está super bem estabelecido na história da nossa literatura, mas de repente as leituras da Lígia, ou a forma como ela chega nos leitores, ou que os leitores falam dela, não é uma coisa tão intensa que nem a gente tem com o Machado, com a Clarice. Depende muito de épocas, me parece. Oscilações nessa recepção e nesse entusiasmo dos leitores com a Lígia. Mas como que você percebe essa relação dos leitores brasileiros hoje com a obra dela? Eu acho que existem obras que, no encontro com elas, a sua qualidade já avulta e a coisa nos fascina, porque a gente lê e diz, caramba, algo grande aí. E esse algo grande se evidencia. E isso acontece, você citou Clarice, né, citou Machado, acontece na obra deles, nas obras de ambos, né? Aí, para a gente falar de alguém que é contemporâneo da Lígia, então fiquemos na Clarice. Em Clarice, a qualidade avulta, né? A qualidade turva, a linguagem. Então, a gente lê algo dela e diz, caramba, isso aqui é grande. Há outras obras sem muita entrega do leitor. A obra já se entrega, se dá, opa, eu sou incrível. Há outras obras que parecem precisar de um certo empurrão, não da obra, mas, mas do leitor para a obra, ó, vá lá.
e obras cujas grandes qualidades para serem apreendidas precisam de mais tempo de contato. E não apenas tempo de contato, um contato é, reiterado, um reencontro com aquela obra. A obra da Lígia é desse tipo. Essa é uma obra que também não basta a leitura em si, mas a reflexão sobre o que está lendo é imprescindível, né? Que não está tudo escancarado ali no texto e o texto não vem com as chaves de interpretação já dadas. Não, de modo algum, de modo algum. E outra coisa, não apenas você repetir a leitura do mesmo texto, mas você ler outros textos do mesmo autor, da mesma autora, no caso, certo? Porque, por exemplo, há características da obra dela, há textos que iluminam uns aos outros. Os textos dela se autoiluminam, certo? Porque é o seguinte, isso deve acontecer com diversos autores, mas a gente está falando da Lígia, né? Ler um texto dela, por exemplo, ler um conto dela não é apenas ler um conto dela, é ler um texto, né? Entrar no mundo, né? Estamos falando ficção, ali é um mundo, né? Inventado. Então, ao entrarmos num conto dela, a gente está entrando num recorte de um mundo construído muito lentamente, muito cuidadosamente, que é o mundo ficcional dela. E esse mundo ficcional dela tem leis próprias, tem elementos recorrentes que carregam certas cargas simbólicas, tá? Então, quando a gente lê um conto, a gente não percebe que a gente está entrando num mundo específico com características específicas. Quando a gente lê diversos, a gente percebe, peraí, eu estou entrando no mundo da Lígia. Porque olha isso aqui, que já aconteceu ali, sabe? Então, é uma cidade ficcional. Ali já tem a sua Yoknapataufa, tem a sua Macondo, só que ela não é nomeada, certo? Ou, se for considerarmos como São Paulo, é onde acontece a maioria das coisas, é uma São Paulo mítica, uma São Paulo ligiana, certo? Carregada desses elementos. Mas há muitos textos dela, Eu gostei de imaginar na possibilidade de uma São Paulo macondiana. entende? Embora aconteça também coisas no interior, mas é mais São Paulo. Então, ela transfigura São Paulo, porque a São Paulo dela tem leis próprias. Então, e aí, como numa cidade, há uma urbanização, há os postes, a iluminação, né? A, a, a luz para entender a obra dela está dentro da própria obra dela, não é uma luz externa, sabe? Então, também não é um tipo de obra que a gente precisa pedir licença a um acadêmico para ler, porque a obra dela é lida por gente da quarta série, quinta série, sétima série, oitava série, e por aí vai, porque a fábula está ali na mão, como não há reflexões filosóficas, não há frases com densidade filosófica, né? O mundo, as ações, todas as pessoas têm acesso. Mas a depender da nossa maturidade como leitores, nossa maturidade como pessoas e da nossa intimidade com a obra dela, esses textos ficam, a gente vai vendo como uma sobremesa folhada, né? A gente vai vendo várias camadas. Tá? Então, um texto dela é uma sobremesa folhada, saca? Tem várias coisas e a gente vai percebendo isso por conta da nossa maturidade como leitor dela. Então, os textos dela, essa coisa da intensidade da leitura vai depender muito da situação em que o texto dela é apresentado. Veja, ministro muito cursos de criação literária. Agora mesmo, terminei ontem mais uma turma, que é aqui no Sesc Alagoas, eu ministro esse curso desde 2014. Antes ele durava 8 meses, agora 3 meses. E o início do curso é a leitura de Contos da Lígia, né, para dar a esse pessoal perder um pouco a inocência como leitores, como escritores, e ver a questão da consciência autoral, por exemplo, o tipo de voz narrativa que vai ser feito, usado e tudo mais. Quando acaba o curso, Lígia se torna um dos escritores prediletos do pessoal, mesmo a gente lendo outros autores. Por conta disso, por conta de ela ser um autor importante para quem quer aprender a escrever. Ela é muito mestra da escrita mesmo, da técnica narrativa.
Então, Lígia é uma escritora muito professora, entende? É mestra, mestra mesmo. Então, e aí, essas pessoas criam uma relação com ela que é bastante especial, porque vem-na como alguém com quem a gente pode aprender, sabe? Mas algumas das pessoas já tinham lido textos dela, assim, avulsos, mas não tinham atentado para essas características, porque não tinham olhado é, sobre os vieses que a gente faz no curso, sabe? Então, é isso que eu falo, a coisa do empurrão. Bem que quando eu me apaixonei por ela, eu não pensava em nada dessas coisas, eu me apaixonei sem entender nada do que estava naqueles textos. Me fala sobre essa história de amor, porque eu ia querer te perguntar como é que começa essa sua relação e como é que vira um dos seus grandes interesses para a vida, como leitor, como Certo. pesquisador, como professor. Eu comecei a ler a Lígia, o primeiro livro dela que eu li foi As Meninas, né? Eu tinha 16 anos e pouco, completar 17 anos. E essa edição crítica é um tributo mesmo, ela é um agradecimento por a obra dela existir, né? Porque a obra dela mudou minha vida de diversos modos. Então, eu li As Meninas, fiquei fascinado. Enquanto eu estava lendo, eu não conseguia fazer outra coisa, lia no ônibus, lia em pé, caminhando na cidade. Eu me lembro que eu bati num poste lendo o livro, caminhando na Praça Centenário, aqui em Maceió. Eu me trancava no quarto, tinha uma moça que trabalhava lá em casa, eu me lembro dela batendo na porta, que ela precisava limpar o quarto da minha mãe, era a única que tinha chave. Eu tinha trancado a chave e estava deitado no carpete entre a cama e o guarda-roupa, porque eu não queria largá-las. O último capítulo mesmo, eu estava vindo do centro com minha mãe, eu estava sentado, ela estava em pé, ela deixou eu me sentar para poder ficar lendo, e eu estava lendo o livro e aconteceu uma coisa assim, eu fiquei agoniado, porque eu tinha que parar o livro para poder descer do ônibus para entrar em casa, era o final. Então, e foi o primeiro livro, primeira pessoa que eu li, e aquilo me impactou muito. Eu fiquei, assim, apaixonado pelo livro. E o livro, eu tinha comprado pelo Círculo do Livro, né? Que coisa maravilhosa, o Círculo do Livro. E poucas semanas depois de eu ter lido ele, sim, eu tinha gostado, tinha falado com minhas irmãs, aí minhas irmãs, uma professora delas levava muitos livros para elas lerem, levaram um da coleção Para Gostar de Ler, tinha conto da Lígia, elas levaram lá para casa, e neles havia dois contos, Natal na Barca e Dezembro no Bairro. Natal na Barca foi o primeiro conto dela que eu li. E depois virou o meu primeiro filme, né? O curta-metragem A Barca. E aí eu fui me apaixonando, mas eu não entendia muito aquelas coisas. Era algo que mexia comigo, eu não sabia por quê. Aí, um tempo depois, saiu na revista do livro uma crônica do Inácio Lula Brandão sobre a Lígia. Aí eu li e aí eu me apaixonei por ela. Escrevi para o Círculo do Livro. Aí recebi um postal do Inácio Lula Brandão, um postal papel vermelho cinza que ele tinha. E nesse postal ele escreveu assim no final: Tigrela é coisa de mestre, não é? E realmente, Tigrela é coisa de mestre. Eu ainda nem tinha lido Tigrela. Aí depois eu fui atrás de ler tudo dela. E ficava escrevendo no Círculo do Livro, dizendo que As Meninas eram um livro. Ai, se eu fosse escritor um dia, eu queria escrever algo daquele jeito. E um dia recebi uma carta da própria Lígia. Não um bilhete nem nada, uma carta. Aí ela mandou o discurso de posse na Academia Brasileira de Letras, um exemplar do Venha Ver o Pôr do Sol e outros contos da Ática. E depois eu comecei a receber livros. Nova Fronteira mandava livros para mim, Como é que entende? a Lígia chegou até você ou você chegou até a Lígia nesse primeiro contato, a ponto dela te mandar uma carta? Porque ela não saía por aí mandando carta para todos os leitores dela pelo Brasil, né? Eu escrevi para o círculo do livro, elogiando a crônica, elogiando o livro, e ficava escrevendo para o círculo sempre. O círculo chegou e disse: Meu Deus, para ele parar de escrever para a gente, vamos mandar isso para a Lígia para ver se ela assume esse BO. E ela fica conversando direto com ele, por favor. E teve, aí, no ano seguinte, ela me mandou um livro, que é o A Palavra é Festa, da Ática, e tem uma dedicatória assim, que eu amo. Bem, estava assim: para o meu. Eu já tinha 17 anos, 18. Para o meu mais jovem, mais sensível e mais inteligente amigo, tal. Aí eu, meu Deus, eu recebi aquilo da Lígia, o pivete receber isso. Foi massa. E a gente começou a sempre assim.
a se corresponder, né? E uma vez, quando foi em 88, eu fui para a Bienal do livro, eu e um amigo, eu fazia engenharia química, né? Eu fui com ela, a gente pegou um ônibus de Maceió para São Paulo, 42 horas, compramos um vestido para levar para ela, um vestido artesanal daqui, que parecia o da Academia Brasileira de Letras, só que era vermelho, com as flores verdes. Eu escrevi para ela dizendo que eu estava indo para São Paulo. A gente foi para a Bienal. No primeiro dia da Bienal, a gente estava no stand da Nova Fronteira e Lígia apareceu no stand. Aí eu olhei para minha amiga, ela apareceu de costas, a gente ficou assim, tremendo, e disse, é ela. Aí pegamos um na mão do outro e saímos correndo. Não tivemos coragem de falar com ela. E a gente foi a São Paulo para falar com ela. Foi lasca. Aí depois, outro dia ela estava lá autografando livros. Eu levei História do Desencontro, ela autografou. Eu não disse o nome completo, só disse Newton. Ela autografou, mas ela não sabia que eu estava em São Paulo. E eu não tive coragem de me revelar, nem eu, nem Silvia. E depois a gente foi à casa dela levar o vestido. Mas veja, dois desconhecidos chegando na. Só conseguiu chegar à casa dela já à noite, no apartamento. Claro que ninguém desceu para atender nem nada. E aí a gente tem uma encomenda aqui para dona Lígia, Newton. Aí o porteiro, tá bom, deixa aqui. Depois que eu cheguei em Maceió, eu recebi uma carta dela. Porque ela recebe muitas correspondências, recebia, e ela não abria assim que recebia, certo? Não, não abria. Aí ela mandou, Newton, eu só abri sua carta depois de você já ter voltado para Maceió. Obrigado pelo vestido, tal. E disse que parece um conto meu, tem um conto dela, parece que é as cartas, ou é correspondência, não lembro bem agora, de História dos Encontros. Ela parece um conto meu que eu escrevi há décadas e tal, e a gente se desencontrou. A gente só foi se conhecer pessoalmente em 90, quando eu já estava morando em São Paulo, fui em 89. Fechei aqui a porta, tá passando um som aqui. Peraí, deixa eu passar o som, deixa eu passar o som. Tá não? Que é um propaganda de um supermercado. Bandeja de ovos com 30 unidades a 15,90, certo? Aí eu já estava morando em São Paulo, aí ela foi falar sobre Paulo Emílio Salles Gomes no Tuca, e eu levei as horas nuas para autografar. Quando acabou a fala dela, eu subi para autografar, ela perguntou, né? Qual o seu nome? Era o Newton Rezende. Aí ela levantou-se assim, Newton, é você? Aí ela me abraçou, né? Eu, meu Deus, que noite maravilhosa. Aí depois fui lá pegar o metrô para São Miguel Paulista, foi o último metrô, estava na casa de uma tia minha, e com o livro da Lígia autografado, As Horas Nuas. Aí depois, pronto, eu comecei a visitá-la, falar por telefone e tal, e isso foi até ela falecer. Às vezes ligava aqui para casa. Mas, de início, eu era fascinado sem entender coisa alguma. Aí um dia, numa livraria ainda em Maceió, lá para 89, 88, oi, Eu acho muito bonito isso que você falou. Eu era fascinado sem entender coisa alguma, porque traz uma relação com a arte que se choca com uma ideia que muita gente faz hoje de você acessar a arte querendo compreender tudo, domar a arte, e sei lá, numa primeira leitura já dá conta desse livro, numa primeira vez que você assiste um filme já esgotar esse filme. É uma relação com a arte intermediada pelo racional, sim, mas não só pelo racional, né? exato, você tocou num ponto muito importante. Inclusive, ontem, no último dia de aula do curso Questão Literária, a gente estava conversando sobre isso. Eu aprendi, principalmente com a obra dela, a não necessidade de compreender, entende? A não necessidade de domar o mundo, a arte. Isso me ajudou na vida, né? É, a a obra dela nos ensina que a razão, né, principal mediador entre nós e a realidade, os eventos da arte e tal, os afetos também são, né, os sentimentos são, o sentir-se perdido, o experimentar isso. Então, ela nos dá essa coisa. Mas quando a gente coloca a razão também para participar dessa dança,
que a gente vai analisar, aí a gente vai ficando fascinado, porque a gente vai percebendo como aquilo foi construído, como aquele mistério foi construído, né? Como a nossa impotência frente àquilo foi construída. E isso foi começando a me fascinar também depois, né? Porque foi a primeira vez que eu percebi, através de um livro da Vera Maria Titsman Silva, A Metamorfose nos Contos de Bicha Fagundes Telles, como há camadas, né, de significação, como há coisas sob as palavras, a coisa de que há chaves para lermos, né, para pegar o Carlos Drummond de Andrade. Então, depois fui ficando fascinado por conta disso. Depois ainda, eu fui ficando fascinado porque eu fui percebendo que eu era e sou semelhante àquelas personagens. Sou frágil, sou cruel, sou dissimulado, sou medroso, sou inseguro, como aquelas personagens. E depois eu fui ficando fascinado porque vi que eu poderia aprender, ter lições de escrita lendo. Então, primeiro, encantou-se o adolescente, que não entendia coisa alguma. O adolescente frente ao mistério. Depois, o adolescente frente à riqueza da literatura, os grandes significados. Depois, o jovem e o homem que foi se encontrando ali como pessoa. Depois, o professor, porque eu uso os textos dela para seduzir meus alunos. Toda a minha primeira aula é com Venha Ver o Pôr do Sol, né? E depois o escritor, porque foi vendo ali técnicas, né, incríveis de escrita. Então, a obra da Lígia ajudou na minha formação integral, sabe? Eu devo muito da minha vida à obra dela. Eu sempre falo uma coisa, o conto dela, A Medalha, salvou minha relação com minha mãe, salvou mesmo minha relação com ela. Porque um dia eu estava saindo de casa, a gente estava brigado, e quando eu estava na porta, assim, no jardim, eu pensei, me lembrei da medalha, eu pensei, não, eu não quero que aconteça comigo, com minha mãe, o que aconteceu com a Adriana e a mãe dela. Aí eu voltei para casa e fui me despedir da mãe. Dei um beijo. Quando eu fiz isso, ela se levantou, me abraçou, me beijou e disse: Newton, eu amo você. A gente briga muito, mas eu amo você. Como essas duas personagens. E a partir daí, a gente aprendeu a se dizer: Eu te amo. Entende? Nossa relação melhorou por conta desse conto. Eu me compreendo mais quanto as personagens dela, quanto a de Ana Clara, Lia, Lorena, compreendo as outras pessoas. Então, a obra da Lígia, eu não seria eu sem a obra dela. Eu não seria o que sou sem a obra dela, né? E tudo começou por conta das meninas. Então, As Meninas é um livro que tem um lugar muito especial, né, na minha vida, porque existe eu antes das meninas e depois de As Meninas. É um livro que fala logo no começo sobre Che Guevara, aparece questões relacionadas às drogas, torturas, depois mais para frente vai falar sobre liberdade feminina, sobre a guerra de libertação da Argélia, e ele sai em 73. Não sei se é o auge da ditadura militar, mas a ditadura militar estava pegando muito forte. O que explica esse livro não ter sido censurado, Newton? Simplesmente a burrice dos censores? Olha, há muitas coisas que são faladas, né, a respeito. Mas eu acho aquilo de que o censor teria lido, não teria achado o livro chato. Eu acho isso muito possível, porque o livro não é fácil mesmo. Você tem que estar na vibe, né, ter aquela empatia e tal. Não é um livro que, como é que eu posso dizer? Há pessoas que a gente se depara a primeira vez e ama, mas ela carrega uma estranheza em si, né? E essa estranheza pode fazer também a gente se afastar. Então, esse livro tem disso. Então, é bem possível que alguns censores tenham deixado de lado o livro, porque acharam sacal. Mas há algo que é o seguinte: desde o começo já há bastante subversão. Antes mesmo de entrar na parte que há o depoimento de tortura, né? Que foi o primeiro depoimento de tortura na nossa literatura, como disse Ricardo Ramos,
O livro já é bastante subversivo, é um livro extremamente rebelde. Logo no primeiro capítulo, uma das narradoras, né, ela, uma das personagens, a gente mostra sua obsessão pelo sexo, mostra que ela só pensa naquilo. Há a referência a Che Guevara logo na primeira página. Segundo capítulo, há uma que está drogada. Eu acho, na verdade, que houve uma espécie de cegueira movida pelo preconceito. Porque quando a gente olha, vai para um lugar ou abre algo, já com ideia preconcebida daquilo, várias coisas que estão ali vão ser eclipsadas por essa ideia preconcebida. E Lígia era uma mulher sofisticada, elegante, que na década anterior estava sempre presente, né, em eventos sociais, né, socialite e tal. Um nome assim de respeito. Eu acho que os censores devem ter pego, tipo, uma cidadã acima de qualquer suspeita. Acredito que eles devam ter pego esse livro e pensado, já lido, achando que ali não ia ter nada que fizesse mal, sabe? E se eles viram essas coisas no começo, deve ter dito, é aquela deve uma bichinha, deve estar brincando de fazer rebeldia, mas não deve levar muito, não deve trazer nada demais, não. Eu acho que foi preconceito com relação a essa mulher, entende? Que, que era muito sofisticada para nos fazer mal, nos trazer qualquer problema. E, no entanto, escreveu um dos livros mais rebeldes de toda a nossa literatura, né? Então, ainda bem que eles foram um bocado preconceituosos nesse sentido, porque eu acho que se deve a isso, sim. Lívia sofreu muito preconceito durante sua carreira, né? Aqui em Maceió, ela foi silenciada quando ela veio, na década de 80, pelo Bienal de Literatura. Vieram ela e um outro escritor, um homem, não lembro qual. Eu lembro que eu vi o cartaz, mas eu não fui, eu ainda não tinha lido ela. Mas quando ela estava falando, os intelectuais daqui, escritores, alunos de letras, falaram um para o outro. Quando ela acabar de falar, ninguém pergunta nada. O que é que essa dondoca tem a dizer para nós? Silenciaram. Acho que foi por isso que ela nunca voltou para Maceió. Deve ter sido horrível, esse dia, que silenciaram, não é mesmo? Entende? Uma professora minha, foi minha orientadora, ela estava nesse dia, ela lembra que parece que uma mulher fez uma pergunta a ela, mas todos os olhares tinham ido para o homem. Agora, se eles tivessem lido a obra dela, tinham visto que aquela dondoca tinha muita coisa a dizer. Não é que aquela dondoca não é dondoca coisa nenhuma. Agora, se nós tivéssemos um homem ali, representante da burguesia, de uma família quatrocentona paulista e tudo mais, falando, eles não teriam pensado isso. Eles teriam achado, poxa, esse é um homem, ele deve ter muito a nos dizer. Vamos falar de técnica literária, já que seus temas são muito. Não interessam a nós, subversivos de esquerda. Entende? Então, acho que é preconceito. Tudo isso é preconceito. E Nilton, agora falando do seu livro sobre as meninas, eu queria saber de você como é que foi fazer essa edição crítica de 50 anos, que é um trabalho impressionante, né? São quase 1.000 páginas, tem muitos textos de apoio, imagens de livros, de edições das meninas publicadas no exterior, muitas fotos que de alguma forma dialogam com a história, o texto original da Lígia e outros textos tão originais quanto os da Lígia, porque ela tinha uma obsessão por editar a história e revisar a história a cada nova edição que ela soltava. Me fala um pouco desse seu trabalho. Imagino que deve ter sido uma tarefa bastante árdua. Bastante. Quando a gente lançou o livro na ponta de lança, o Antônio Dimas participou, a gente fez uma mesa. Eu, Antônio Dimas, Tammy Ganã, e ele falou que uma edição dessa não pode ser feita sem tara, sem muita paixão. E quando eu estava fazendo, eu acho que eu via que não dava para ser feito sem.
Houve momentos em que eu fiquei muito agoniado, sabe? Só tava chorando, meu Deus, não vou dar conta, tal, porque eu inventei isto. É, mas eu tentei colocar no livro o que talvez um leitor, não necessariamente um leitor acadêmico, mas um leitor apaixonado por uma obra, gostaria de ver. O que me direcionou muito foi isso, entende? Isso, eu também sou obcecado por isso de revisão de texto, né? Então, na minha tese de doutorado, eu fiz uma edição crítica do Antes do Baile Verde. Agora tem essa comparando a primeira e a última versões de cada conto do livro, agora as meninas. Eu gosto de ver isso dessas comparações porque ajudam a quem quer escrever percebe como pequenas mudanças podem, né, significar muitas coisas na vida do texto, né, das personagens. Essas mudanças instauram alterações nas relações entre as personagens e instauram alterações nas relações também entre o texto e o leitor. Aí, além de ter isso, né, essa comparação, há também umas notas que, durante muitos anos, eu venho sonhando essa edição há muito tempo já, né? Eu estava querendo, que é o seguinte, o livro, ele tem um pé muito fincado no presente dele, né? O começo dos anos 70. E aí, há personagens, há pessoas da época, sabe, fresquinhas, assim, por exemplo, ela cita uma música de um disco de Jimi Hendrix que tinha sido lançado há pouco tempo, havia pouco tempo, tem a Caetano, Maria Bethânia, então há referências a artistas, a obras, a ativistas políticos, como Angela Davis, há um momento em que uma personagem diz que a Ali, você parece Angela Davis, sabe? E isso é lindo, porque a Angela Davis estava ali, no começo mesmo da sua atividade, né? Política tão importante. Então, é um livro muito ligado, assim, ao momento. Então, há uma sessão com notas que eu e o Lucas Litrento preparamos, falando sobre cada uma dessas coisas que aparecem, né? Aparece um poema da Bela Armadulina, que era uma autora que não era muito conhecida, mas a Lígia conhecia essa poeta. Poemas do Pound, há poema do Pound citado, poema do Lorca, sabe? Há muitas coisas assim. Então, há uma sessão dedicada a isso. Que é uma parte que eu gosto muito, que é a iconografia do livro, né? Tem a reprodução da capa, contra capa, texto de orelha, contra capa e tal, de todas as edições do livro no mundo. Desde a primeira edição aqui no Brasil, em 73, até a edição da Eslováquia, que saiu agora em 2024. E para essa sessão, houve algo que eu queria muito, que é a tradução dos textos que estão nas orelhas, na contracapa. Porque eu tinha curiosidade em saber como o livro foi apresentado no exterior. Eu queria saber qual o contato que os leitores tinham quando o livro estava lá na livraria que eles folheavam. O que é que a editora resolveu dizer sobre ele? Eu tinha muita curiosidade disso. Então, eu quis colocar isso no livro para que todo mundo tivesse acesso a isso. E como é que esse livro foi recebido no exterior? É uma das perguntas que eu queria te fazer. Então, já que você puxou do seu livro para esse momento, é, eu li alguns dos textos também de pesquisadores de Aham, fora falando sobre a recepção e o quanto que, assim, não, normalmente as pessoas lá fora não têm intimidade com a literatura brasileira, conhecem alguma coisa de nossa aham, história e receberam com certo fascínio e estranhamento as meninas. Mas como que você uhum. percebe essa recepção lá fora? Olha, tanto as meninas quanto os contos da Lígia, eles geralmente, da crítica especializada, eles têm uma boa recepção. Certo? Se a gente vê, por exemplo, as edições da Rocco, dos livros dela, traziam muito nas orelhas reproduções que a crítica fazia nos países em que os livros eram lançados. Mas não, aí eu não sei
os leitores, como era a recepção, porque a gente sabe que as pessoas não leem literatura brasileira, né? Não leem mesmo. É, por exemplo, o que aconteceu com a Clarice foi depois da biografia do Benjamin Moser, então havia uma editora muito interessada em divulgar a obra e tal, né? Tem tudo isso, certo? Não estou dizendo que, não é que não há qualidade na obra para isso, estou dizendo assim, né, o catalisador, né, da coisa. Com a obra da Lígia não houve um movimento desse tipo, mas então o público não é um público amplo, Nesse não chega a sentido, me ser um chamou até a público amplo. atenção no texto da Ana Kuzmanovic Janovic, que é uma professora da Sérvia, da A Universidade de Sérvia, Belgrado, isso. né? Que ela comenta de como algumas Instagramers da Sérvia leram e o que elas postaram sobre o livro, né? Eu Sim, achei sim, curioso, sim. assim, uma pesquisadora da Sérvia se apoiar essa produção, nessa recepção na internet, para comentar como é que o livro está circulando entre os leitores. Sim, 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 isso é bem interessante. A tradutora da Eslováquia, a Silvia, me mandou trechos de textos que tinham saído também lá de Instagramers, né, que haviam lido, e é bem interessante, e a recepção foi bem semelhante, assim, entre as duas, e os elogios são bem fortes, entende? Então, é como se fosse um livro que a gente percebe que, se lido, se mais lido, mais amado, sabe? A questão é chegar ao público, o público chegar a ele, sabe? Ainda na edição, algo também que eu achava importante, que eu gosto muito, por exemplo, do Em Busca de Tem Perdido, a edição da Globo, porque tem um trecho com isso, que é a cronologia do livro. Então, tá, são 3 dias, né? 2 dias e meio. Então, o que acontece no primeiro dia, o que acontece no segundo, o que acontece no terceiro, e depois um resumo. Há um resumo de cada capítulo. Então, o que acontece em cada capítulo, personagens daquele capítulo, espaços daquele capítulo. Então, pode servir muito de apoio para quem for estudar, para quem for fazer um vestibular ou alguma coisa aí, né? As meninas vai estar na lista da FUVEST, né, por alguns anos. Então, de repente, pode auxiliar. Aí há a entrevista, um dossiê, e nesse dossiê eu busquei muito gente de vários países, para poder mostrar que o interesse por ela e o reconhecimento da importância dela não é algo localizado. Isso eu já tinha feito também quando eu fiz o dossiê, né? Pelo Sonho é que Vamos, em que há, inclusive, a contribuição do Alberto Manguel, que ele leu Lígia, ele gosta da Lígia, e eu tinha visto um dia que esse homem tinha falado sobre ela. Eu, opa, quero esse homem no livro. Tentei todo jeito, o contato dele foi através da Biblioteca Nacional da Argentina, e ele enviou um texto para colocar. E o último texto do dossiê é a introdução que o Ian Fitz escreveu para a última publicação estadunidense, né, da Dawkins Archives, 2012. E ele fala uma coisa bem interessante logo no começo do seu texto, que é que as meninas é daquele tipo de ave rara literária, que é aquela que é sucesso de público e também sucesso de crítica, né? Que ela consegue essa qualidade que não é muito fácil de se alcançar. E para fechar, não, nós temos um levantamento bibliográfico, né, de tudo que está indexado e foi escrito sobre ela na academia. Então, artigos, teses, dissertações, TCCs, com os resumos desses textos, né, para pesquisa, e fechando mesmo, um ensaio, né, iconográfico da cidade de São Paulo. Há muitas fotos, como você falou, cada capítulo do livro é aberto com uma foto, né, fotos do Ítalo de Almeida, que foram encomendadas, a gente passou um briefing para ele, e também há fotos de espaços que são citados no livro. Então, há alguns espaços citados no livro que foram fotografados. Há uma coisa que é bem particular e me emocionou muito quando eu estava lendo os ensaios do dossiê, né? Há um texto da Eliana Bueno Ribeiro, As Meninas Vão à Luta, em que ela fala dos eventos
da, relacionados à questão da ditadura, e ela faz uma pesquisa e ela tenta localizar, mesmo assim, temporalmente, o- os eventos do livro. Pelos eventos que estão no livro, e tem a coisa do sequestro do embaixador, a libertação dele, ela viu que esses eventos acontecem entre o início, entre 10 e 15, 16 de junho de 70, os eventos do livro. Eu nasci em 14 de junho de 1970. Então, quando eu nasci, Ana Clara, Lorena e Lia estavam tentando salvar-se. Eu fiquei muito emocionado quando eu li esse texto dela. Eu disse, porra, até isso, sabe? A gente tinha que se conhecer, eu, esse livro, porque quando eu nasci, as meninas estavam nessa agonia. Eu vim ao mundo junto com ela, assim, né, nessa. Não, o livro foi lançado em 70, né? 73, mas esses eventos são desse momento. Para mim foi muito emocionante saber desse acaso, né? E o acaso é algo muito importante era algo importante para Lígia. O acaso, a loucura, o mistério. E o leitor que quiser comprar essa edição crítica de 50 anos, onde que ele acha? Ele acha através da livraria Novo Jardim. Ele pode encontrar no Instagram, eles vendem através do WhatsApp, porque a editora da universidade, a do NEAL, ela não está com estrutura suficiente para ficar recebendo as encomendas, porque o nosso campus principal, né, o campus da editoria, ele está em reforma. E aí a editora está sem sede, certo? Então a gente deixou com a Livraria Novo Jardim, que é uma livraria daqui de Alagoas, e as pessoas estão comprando, viu? Estão comprando bastante. E é uma tiragem limitada, né? Quantos Porque nós exemplares? recebemos. 350? Foram 300, a licença é 350 exemplares, Companhia das Letras deu. Aí foram impressos 342, porque 8 não passaram pelo controle de qualidade da gráfica. Aí foram enviados, essa gráfica é ótima, foram enviados, que é a mesma que faz os livros da Trajes Lunares, né, da editora que eu dirijo. E aí os livros foram enviados para colaboradores, jornais, imprensa, vão ser enviados para bibliotecas. Na verdade, nós teremos menos de 300 exemplares para venda. Acho que vão ser 250 no máximo. Então, daqui a pouco vai virar edição de colecionador. E Newton, para a gente fechar o nosso papo, me indica um livro. Só vou pedir para que não seja um livro da Lígia, né? Da Lígia a gente já falou bastante, a gente já ofereceu vários caminhos para os leitores. Agora, qualquer outro livro da vida. Como a gente Olha, está há falando um. muito da Lígia, pode até ser livro seu. Se quiser se indicar, você fica à vontade. Se o pessoal depois vai falar, nossa, que cara cabotino, que cara vaidoso, ficou se indicando, já é outra história. Não, Mas não, não, mas direito quando a gente. seu. Se eu indico um livro meu, é justamente, se eu for indicar, né, porque eu sou um autor alagoano de uma editora desconhecida, certo? Então, todo instante de mostrar a obra é importante. Então, no site da editora Trajes Lunares, há o meu livro de contos, de Abolô, que está sendo agora traduzido, foi traduzido para o espanhol, né? Eu vou agora para Rosário, vai ver o lançamento, ele foi selecionado no edital apoio à publicação, tradução e publicação de obras no exterior da Biblioteca Nacional. Foi meu primeiro livro de prosa, foi escrito em 2019. Não, 2009, publicado em 2011. Escrito não, finalizado em 2009. Eu levei 15 anos escrevendo ele. E é o meu romance Fantasma, né, que é o meu primeiro romance, que foi publicado em 2021. Há o livro Ouriço, de poemas. E daqui no final do ano vai sair a quarta edição de O Ovário e os Dias, que foi meu primeiro livro, e completou 25 anos de vida. Mas eu quero citar um romance que eu gosto muito, que é agoniante, que é Julian Green, que é Adriane Mesurrado, Julian Green. Está esgotado, procure na estante virtual. Não leia a orelha, não leia o texto de apresentação, porque vai ter spoilers. É um livro sobre uma jovem, deve ter seus 17 a 19 anos, que vive num lar extremamente opressor e que tenta desesperadamente libertar-se. É muito, muito, muito bonito esse livro. Ele é muito massa. Adriano Mesurra, Julian Green. E os meus livros. Então, Rezende, muito obrigado pelo papo. Obrigado, Rodrigo. Muito obrigado pela oportunidade.